O Internacional pode ganhar bolada com a venda de Roberto, porque o atacante do Corinthians está sendo cogitado no West Ham da Inglaterra, líder do campeonato inglês até o momento, e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações de quanto que o Inter pode lucrar com esta negociação. Além disso, também eu quero te trazer mais informações. Essa segunda-feira o Inter realizou o seu último treino antes do jogo contra a equipe do Bolívar. E eu quero aqui definir a situação sobre essa dúvida na zaga que acontece hoje entre Igor Gomes ou Nico Hernandes. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o nosso Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar aqui também o sininho de notificações. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição ou no teu navegador tem a Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil, que patrocina a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Então não perde tempo, aposta na Betano. Não esquece que usando o cupom CANALTN tu ganha um bônus de até R$500 no teu primeiro depósito, mas lembre-se que tem que ser para conta nova. Assim que se cadastrar, coloca o código canal TN, que aí tu vai ter esse bônus de 100% no primeiro depósito. Amanhã tem jogo do Inter contra a equipe do Bolívar. Não perde tempo, aposta no Internacional, aposta na classificação do Colorado, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações sobre o treino que aconteceu nesta segunda-feira, a última atividade que o técnico Eduardo Cudê teve para preparar a equipe para o jogo amanhã, 7 horas da noite, contra a equipe do Bolívar. Jogo que deve ter 50 mil torcedores. Inclusive o Inter vem falando, quem for ao estádio, acessar o estádio, acesse o mais rápido possível, porque vai dar muita tranqueira em fator do horário. Muitas pessoas vão conseguir sair só 6 horas do trabalho, vão ter que ir até o estádio Beira-Rio. Então se tu vai chegar antes, já entra, já se acomoda no Beira-Rio para evitar até mesmo filas, tá bom? Mas eu quero te falar aqui exatamente sobre essa dúvida nesse momento na escalação, que acontece já há um certo tempo, que como o Vitão, né, tem uma lesão no mínimo de grau 2 na coxa direita, ele tá fora desse jogo, assim como o Luiz Adriano tem uma lesão no tornozelo direito. Porém, nesse momento, vale deixar muito claro que só existem duas opções para a zaga. Inclusive, hoje a Conmebol soltou o julgamento do zagueiro Manuel, do Fluminense. O que isso tem a ver com o Inter? Bom, o Manuel e o Rodrigo Moledo foram os dois jogadores que nessa Libertadores foram pegos pelo exame antidoping, contendo ali algumas substâncias no qual a Conmebol não permite. E o Manuel foi o primeiro caso antes do Moledo. Eles acabaram de marcar o julgamento do Manuel, e depois do Manuel eles vão fazer o julgamento do Rodrigo Moledo, e aí ele pode pegar uma punição desde 3 meses e mais multa, até mesmo nunca mais poder atuar, por exemplo, por uma Conmebol Libertadores, algo que não deve acontecer. Deve pegar realmente ali uma multa e além disso ficar aí fora da Libertadores de 6 a 12 meses. Mas eu quero te falar sobre essa dúvida na zaga entre Nico Hernandes e Igor Gomes, tá? E a tendência, volto a dizer nesse momento para vocês, é que o Igor Gomes seja o zagueiro pela direita e pela esquerda atue, por exemplo, Gabriel Mercado, com Bustos e René na zaga e Sérgio Rocher no gol. De resto, é o mesmo time que todo mundo já conhece, com Johnny, aí mais à frente o Arangues, Maurício, Wanderson, na frente Alan Patrick e Ener Valencia. Essa deve ser a escalação que deve ir a campo contra o Bolívar, tá? Eu até estava escutando um pouco a imprensa boliviana falar sobre esse jogo, e o que se diz lá no país vizinho é que realmente o Bolívar não tem nada a perder nesse jogo. Eles tinham a vantagem, que era o fato deles poderem jogar na altitude, o fato deles poderem construir uma vantagem na altitude. Não conseguiram construir essa vantagem, pelo contrário, perderam o jogo por 1 a 0 ao Internacional e fizeram essa situação ficar muito complicada. O que se diz lá na Bolívia é que se o Bolívar quiser atacar de igual para igual contra o Inter, vai ser um suicídio, vai ser uma goleada do Internacional, por exemplo, se o Bolívar quiser jogar abertinho. Então, segundo o que diz a imprensa boliviana lá, a ideia é o Bolívar se fechar no jogo, ficar fechadinho, jogar fechadinho, dar a bola para o Internacional, porque se torna um jogo perigoso. Daí o Bolívar sempre vai ter contra-ataques, por exemplo, e aí a ideia é que, por exemplo, ao longo do segundo tempo, ali mais pro finalzinho, eles comecem a se soltar, e aí sim eles começam a ter um certo tipo de perigo, né, trazer um certo de perigo ao gol, por exemplo, do Sérgio Rocher. Mas não vai ser um time aqui que vai vir para propor o jogo, pelo menos não no primeiro tempo, pelo que se fala, por exemplo, lá na Bolívia, tá bom? Outra situação que eu quero passar agora para vocês, saindo um pouco desse jogo da Libertadores, é para falar sobre a situação do Roberto.
O Yuri Alberto que foi vendido do Internacional para o Zenit, todo mundo me lembra, por 28 milhões de euros, foi um valor que na época realmente impactou muito, é a maior venda até o momento da história do Internacional. O Inter nunca tinha feito uma venda, por exemplo, tão grande. E depois que o Roberto foi para o Zenit, ele acabou vindo para o Corinthians e o Corinthians comprou ele numa negociação muito estranha. Deu uma série de jogadores ao Zenit, deu um zagueiro Robert Renan, deu o volante do Queiroz, deu o Mantuan de definitivo, deu prioridade em comprar um outro guri da base do Corinthians e ainda além disso tudo, o Corinthians ficou só com 50% do Roberto. Dito tudo isso que eu falei, nesse tipo de negociação o Inter não conseguiu ganhar nenhum valor, porque o Corinthians não deu nada de dinheiro ao Zenit. O Corinthians não deu R$1 ao Zenit. E o Inter tinha 10% de plusvalia, né? Ou seja, 10% da negociação. Só que como a negociação não teve valores, o Inter acabou não conseguindo transformar esse 10% em dinheiro e ficou para uma próxima negociação. E essa negociação pode ser agora, porque ele está sendo negociado, ele tem duas propostas agora já do West Ham da Inglaterra, time que nesse momento está na segunda colocação do campeonato inglês, estava na primeira até a rodada de ontem, o Manchester City acabou ganhando, virou primeiro colocado. E o West Ham fez uma proposta inicial para o Corinthians de 20 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. Recusaram. O Corinthians recusou no caso e agora eles querem mais de 20 milhões de euros, mas só por 50%, tá? Mas é uma negociação que está continuando. O que isso tem a ver com o Internacional? O Inter, como eu te falei, tem 10% de uma negociação que renda dinheiro ao Corinthians. Ou seja, se o Corinthians vender esse jogador por 20 milhões de euros, que dá algo em torno de 100 milhões de reais, o Inter tem 10% disso, ou seja, o Inter teria, por exemplo, de 20 milhões de euros, o Inter teria 2 milhões de euros para os cofres do Colorado. Então é uma situação que o Inter está acompanhando de perto, porque é mais um valor e mais uma adição, até mesmo no valor do Roberto, né, que o Inter vendeu por 28 milhões de euros e agora pode render mais 2, podendo chegar até mesmo essa venda total de 30 milhões de euros que o Inter conseguiu fazer só com o nome do Roberto. Então é algo que está sendo discutido nesse momento. O Inter está de olho nessa negociação porque o Inter quer que o Corinthians venda esse jogador, né? Porque a ideia do Internacional realmente é vender o Roberto, né? Que o Corinthians venda esse jogador para o Inter conseguir ganhar esses 2, 3 milhões de euros que estão sendo discutidos nesse momento, e com esse dinheiro o Inter conseguir ter um fluxo de caixa até o final da temporada e conseguir segurar jogadores importantes com o Maurício e Johnny, atletas que têm muitas sondagens dentro do mercado europeu, mas a ideia é segurar esses jogadores até o fim da temporada, pensando nessa possibilidade, chance de título da Libertadores, agora que o Palmeiras, que é o grande favorito para ganhar essa Libertadores, acabou de perder o seu principal craque, que é o Dudu. O Dudu rompeu os ligamentos, vai ficar fora aí de 6 a 8 meses e tá fora dessa Libertadores. Então tudo isso está sendo levado em consideração sobre essa possibilidade do Inter cada vez mais se tornar um franco atirador, mas partindo até mesmo para um favoritismo dentro da Libertadores. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com novas informações, valeu, falou e fui!